Fala pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um assunto mais voltado para o pessoal que está estudando para concurso, para OAB e até para você que advoga na área tributária, que é a prescrição intercorrente. E não só a prescrição intercorrente, como sua atualização jurisprudencial conforme o julgamento em recurso repetitivo do STJ. E essa matéria com certeza vai ser importante, pode cair na sua prova, bem como você, operador de direito, pode aparecer uma situação que envolva uma execução fiscal que possa ser aplicada essa prescrição intercorrente e você venha ter que utilizá-la. E para começar nesse assunto de prescrição intercorrente, nós temos que voltar para o Código Tributário Nacional e ver a prescrição no direito tributário. E o CTN, no artigo 174, fala da seguinte maneira: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Ou seja, tem um prazo de 5 anos a partir da constituição definitiva. E o que é a constituição definitiva? Essa constituição definitiva se dá no momento que o sujeito passivo é notificado do lançamento. Ou seja, ele é notificado que vai haver um lançamento e vai ter um prazo, no âmbito federal, de 30 dias, para poder impugnar. E não sendo impugnado e nem pago, é constituído definitivamente aquele crédito tributário. E com isso em mente, com esse prazo de 5 anos, nós podemos ir para a Lei de Execução Fiscal e lá nós vamos encontrar uma outra forma de ocorrer essa prescrição, que vai ser a prescrição já dentro da execução fiscal, vai ser a prescrição intercorrente. E essa prescrição ela já é prevista pelo próprio artigo da Lei de Execução Fiscal. No artigo 40 da LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, nós podemos ver que no artigo 40, o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos não correrá o prazo de prescrição. O juiz não encontrando o devedor nem bens para que possa recair a penhora, ou seja, vendo que aquela execução tem grandes chances de ser infrutífera, ele vai poder suspender aquele processo, dando prazo para que a Fazenda Pública possa investigar aquele contribuinte, tanto para localizá-lo quanto para localizar bens, porque a Fazenda Pública pode fazer uma citação daquele contribuinte por edital, e aí ela já poderia pedir um bloqueio de bens, e também ver se encontra bens. E passando esse prazo que a Fazenda Pública tem para tomar essas medidas, e não sendo tomadas, ou mesmo que sejam tomadas essas medidas, sejam infrutíferas, nós vamos até para a súmula 314 do STJ, que deixa bem claro o que deve ocorrer no momento que passa esse prazo de suspensão, que é esse prazo de 1 ano que a Fazenda Pública tem. A súmula número 314 do STJ fala da seguinte maneira: em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. A própria súmula do STJ já deixa ali uma obrigação, já deixa lá como se, no momento que não foi encontrado bens, ou seja, aquela tentativa de penhora foi infrutífera, já automaticamente suspende-se o processo por 1 ano e ao final já inicia o prazo da prescrição intercorrente. E aqui nessa aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que mudou com a jurisprudência do STJ. O STJ, no final de 2018, fez um acórdão em sede de recurso repetitivo, sob a relatoria do ministro Mauro Campbell, e nesse acórdão ele fixou algumas teses para a aplicação dessa prescrição intercorrente. E quais foram essas teses? O que aconteceu? O ministro Mauro Campbell, o relator, no seu voto, ele falou uma coisa muito importante, que é do acúmulo de processos no judiciário. Hoje em dia, eu vou até deixar o link aqui na descrição do CNJ, que é o Poder Judiciário em Números, e mostra que atualmente quase 40% dos processos judiciais em trâmite no Brasil são execuções fiscais. Ou seja, as execuções fiscais são majoritariamente responsáveis pela demora do Poder Judiciário, por toda essa morosidade que existe. E essas teses fixadas nesse recurso repetitivo têm como um dos fundamentos passar essa morosidade, fazer com que o processo de execução fiscal, que muitos deles estão parados, possam vir até um fim e com isso diminuir esse número de processos que há no Poder Judiciário referência às execuções fiscais. E é importante destacar, e também para fins de curiosidade, de que esse prazo de suspensão de 1 ano que há na Lei de Execução Fiscal, no artigo 40,
está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e está sendo atacada a sua constitucionalidade. Porque, querendo ou não, ele dilata o prazo prescricional em 1 ano. E há uma ação que visa que seja declarado inconstitucional esse prazo de 1 ano e possa ficar apenas os 5 anos da prescrição. E o STJ já deixou bem claro no seu acórdão, nesse recurso repetitivo que vamos até analisar já, de que, havendo o julgamento procedente, ou seja, declarando inconstitucional essa suspensão de 1 ano, as novas teses fixadas para aplicação da prescrição intercorrente vão se amoldar a essa decisão do STF para que sejam contados automaticamente os 5 anos da prescrição e não os 6 anos com aquele 1 ano de suspensão do processo. E aqui a gente volta para a lei de execução fiscal, onde a gente pode ver que na letra da lei, eu acho importante até a gente estar sempre lendo a letra da lei, que ela deixa bem claro e até impõe alguns deveres para o juiz e muitas vezes dá ordens de que o juiz muitas vezes não pode tocar a possibilidade de não realizar aquele ato, e se ele fizer aquilo, inclusive esse é um dos motivos da existência dessa tese nova, de que o juiz não pode ser o senhor do tempo, ele não pode deixar que aquela prescrição só seja dada quando ele bem entender. E aqui vamos para o artigo 40, que é interessante. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Ou seja, esse prazo de suspensão de 1 ano não está correndo a prescrição. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Ou seja, finalizado aquele prazo de 1 ano da suspensão, abre-se vista dos autos para o representante judicial da Fazenda Pública, para que ele se manifeste se dentro desse prazo de suspensão ele conseguiu, através de investigações. Nós sabemos que a Fazenda Pública tem diversos meios de encontrar o devedor, eles têm sistemas da Receita Federal, de vários órgãos públicos, e não encontrado o devedor, nem encontrados bens desse devedor, o que acontece? A gente vem para o parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, que é esse da suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. E aí nós temos o início do prazo prescricional de 5 anos, que é onde vem a prescrição intercorrente. E aqui no parágrafo 3º, fala: encontrados que sejam a qualquer tempo, o devedor ou os bens serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Ou seja, a Fazenda Pública não fica sem poder realizar nada. Durante tanto o prazo de suspensão quanto o prazo da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública vai poder estar a qualquer momento se manifestando nos autos do processo, apresentando tanto a localização do devedor, caso ele não tenha sido localizado, e até porque a Fazenda Pública pode fazer a citação do devedor por edital, ou a Fazenda Pública poderá estar mostrando no processo que existem bens que possam ser penhorados daquele devedor. E aí a gente vem para o parágrafo 4º, que fala exatamente da prescrição intercorrente, que é: se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Ou seja, passando todo esse período, tanto o lapso de suspensão de 1 ano, quanto os 5 anos da prescrição intercorrente, sem que tenha encontrado bens ou encontrado devedor. E aqui nesse parágrafo fala que, depois de ouvida a Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício, ou seja, por conta própria, sem precisar que haja um requerimento da parte do polo passivo da ação, do executado, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Mas aí o que ocorre? E isso a jurisprudência já está bem forte, de que só é necessário ouvir a Fazenda Pública e é até prescindível ouvir a Fazenda Pública caso a Fazenda Pública tenha algum prejuízo. Ou seja, se dentro daquele processo, durante esse prazo de suspensão e prescrição, a Fazenda Pública sofreu algum prejuízo. Como é que a Fazenda Pública pode provar isso? Ela vai mostrar que ela pediu um bloqueio de bens e não foi realizado pelo juiz. Ela vai provar que ela pediu uma citação por edital e não foi cumprida. Com esses meios que ela tem a possibilidade de fazer durante esse prazo de 6 anos, que é um prazo bem longo, se ela conseguir comprovar que ela estava tentando, ela não estava inerte, ela vai conseguir afastar
essa prescrição intercorrente. Mas não ocorrendo isso, é prescindível ouvir a Fazenda Pública. Isso já está forte na jurisprudência do STJ. E aqui nós temos que trazer também a baila, para ser até um pouco mais formal, a súmula 314 do STJ. E nessa súmula, ela já é um precedente para a aplicação dessa nova jurisprudência do STJ. Por quê? Porque essa súmula 314, ela fala da seguinte forma, a seguinte redação. Em execução fiscal, não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Essa súmula já dá ali a entender que há um caminho automático. Não deveria o juiz pedir que houvesse a suspensão, ou o juiz arquivar aquele processo para que tenha o trâmite normal da prescrição intercorrente. Ele fala que assim que não há localização de bens penhoráveis, já se suspende o processo por 1 ano. Não precisa que haja uma fazenda pública se pronunciando no processo ou que haja o juiz pedindo que haja a suspensão do processo. E aí, acabando esse 1 ano, ele já fala também imediatamente, fim do qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente. Ou seja, já são etapas automáticas, não precisaria que tivesse tanto a fazenda pública quanto o juiz dominando aquela cronologia. Como até fala o próprio ministro Mauro Campbell na decisão do STJ, eles não podem ser senhores do tempo, decidindo quando vão suspender, quando vão arquivar, e assim travando e fazendo com que demore mais a prescrição intercorrente. E o fundamento dessa tese julgada no STJ, que mudou a aplicação da prescrição intercorrente, é de que o judiciário brasileiro hoje conta com milhares de processos, sendo que desses milhares de processos, 39% deles são execuções fiscais. E o tempo médio de execução fiscal, eu vou até deixar o link na descrição do CNJ, que fala do Poder Judiciário em números, é de 11 anos. Ou seja, cada execução fiscal demora 11 anos em média para ser finalizada. Mesmo que a gente pare hoje de receber execuções fiscais, vão demorar 11 anos para que todas elas sejam extintas. E isso gera uma grande morosidade no judiciário, principalmente no estadual, que é onde se concentram, se eu não me engano, 80% das execuções fiscais. E, dito tudo isso, eu acredito que a gente já pode vir aqui para a tese julgada do STJ, que são as teses de aplicação da prescrição intercorrente, e que visa beneficiar milhares de execuções fiscais que estão paradas há anos e não vêm ter a prescrição intercorrente por conta disso que a gente falou, do juiz ser o senhor do tempo e a Fazenda Pública também, e não deixar que ocorra essa prescrição. E agora, tendo feito toda essa explanação tanto do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, quanto também da prescrição pelo Código Tributário Nacional, todas as curiosidades, todas as definições, vamos passar aqui para análise da tese que foi julgada, o recurso especial 1340.553, que foi julgado agora em setembro de 2018 e fixou, em sede de recurso repetitivo, algumas teses a serem aplicadas nas execuções fiscais. E são teses muito benéficas para quem trabalha na defesa de sujeitos passivos, de executados, e inclusive quem tiver processos parados há muito tempo, processo de execução fiscal, é bem provável que esses processos sejam cobertos por essa tese, possam ser aplicadas essas teses e venham a extinguir esse processo de execução fiscal, que é ótimo para os advogados que atuam na defesa dos contribuintes. E vamos lá aqui para esse recurso especial, e eu vou ler aqui quais foram essas teses fixadas. A primeira tese foi: o prazo de 1 ano de suspensão, previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.830, a LEF, tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido. Com isso, e juntamente com a aplicação da súmula 314, já dá uma aplicação automática de que, a partir do momento que a Fazenda Pública tem ciência de que o devedor não foi localizado e nem foram encontrados bens penhoráveis, já se inicia automaticamente o prazo de suspensão, que é aquele prazo de 1 ano que antecede o prazo da prescrição intercorrente. A segunda tese foi: havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido,
os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais. Fim do prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º da LEF, fim do qual resta prescrita a execução fiscal. Essa segunda tese é a mais importante e a que impacta milhões de processos que estão aí na Justiça Estadual e Federal de execução fiscal. Por quê? Porque ele fala que os despachos de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais, ou seja, não tem importância se o juiz deu um despacho suspendendo, deu um despacho arquivando, porque muitas vezes, apesar de ter corrido aquele prazo de suspensão de 1 ano, o juiz nunca veio a dar um despacho arquivando aquele processo. Isso não poderia impedir com que aquele processo passasse para a prescrição intercorrente. E essa tese versa exatamente isso, de que, passando esse prazo de 1 ano, que foi iniciado automaticamente no momento que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens ou não encontrado o devedor, passado esse prazo, mesmo que o juiz não tenha feito despacho nenhum de arquivamento, já inicia o prazo de 5 anos, e durante todo esse período, desde a ciência da Fazenda Pública, com esse prazo de 5 anos, não sendo encontrado bens, nem encontrado o devedor, já há automaticamente a prescrição intercorrente. E aqui a gente já vem para a terceira tese fixada. A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Essa terceira tese também é importante porque ela deixa do modo claro de que a Fazenda Pública não pode afastar a prescrição intercorrente somente peticionando nos autos. Vamos supor que passou o prazo de 1 ano de suspensão, a gente está no 3º ano de prescrição intercorrente, e a Fazenda Pública peticiona nos autos pedindo uma penhora por meio do Bacen-Jude, que seria o bloqueio de ativos financeiros. Mesmo que haja esse peticionamento, o juiz cumpra esse peticionamento, haja o bloqueio de ativos financeiros, mas seja infrutífera, ou seja, não encontre nada, R$0, não vai ser essa petição e esse bloqueio aptos a afastar a prescrição intercorrente. Essa terceira tese vem com o intuito exatamente de barrar isso, de que a Fazenda Pública possa, com o mero peticionamento, fazer com que fosse interrompido todo aquele prazo prescricional que estava ocorrendo. A quarta tese fixada é que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu. Para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. E essas causas são as que a gente até tinha falado, que são as causas de encontrando o devedor, ou então encontrando bens penhoráveis, conforme até o próprio artigo 40 da LEF fala, que no parágrafo 3º do artigo 40 fala: encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Ou seja, não há que se falar que essas teses que eu acabei de ler, que são essas 4, vêm para prejudicar a Fazenda Pública e até o erário. Essas teses visam exatamente desafogar o Poder Judiciário, porque com esse prazo de 6 anos que a Fazenda Pública tem, tanto para encontrar o devedor, quanto para encontrar bens que sejam passíveis de penhora, é um prazo bem longo. A Fazenda Pública não tem como reclamar de um prazo de 6 anos. Inclusive a Fazenda Pública dispõe de muitos meios para que possa encontrar esse devedor, encontrar bens, muitos meios mesmo, muito mais do que as pessoas físicas, as pessoas comuns, ordinárias. E com isso a gente pode finalizar já esse vídeo com a conclusão de que essa tese, para os operadores do direito, inclusive para quem for fazer concurso de nível superior da advocacia pública, é uma tese que com certeza vai cair em provas ou então até na aplicação daqueles que são operadores do direito, advogam na advocacia tributária, porque a execução fiscal, como eu falei, é responsável por quase 40% dos processos em trâmite hoje no judiciário. Ou seja, essa tese com certeza vai ser aplicável em milhares de processos que estão indo no Poder Judiciário e pode ser o seu caso. E com isso eu me despeço, agradeço quem assistiu até o final e os links estão na descrição. Se é um canal novo, quem puder se inscrever,
e deixar um comentário, deixar um gostei. Agradeço demais.